Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer recebê-lo, meu amigo, minha amiga, aqui neste site de sucesso que é o LAC Concurso. Este site que, como a gente sempre diz aqui nas nossas aulas, está preparando campeões e campeãs por todo o território brasileiro. E você, prezado concurseiro, com certeza será um dos nossos campeões aí, esparramados por esse imenso território do Brasil. Galera, sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre razão. Razão entre números, ok? Razão entre dois números. Diga-se de passagem, um assunto muito pertinente nos concursos públicos, um assunto muito cobrado, que para que você se dê bem nele, basta você prestar atenção em algumas dicas que nós iremos dar nessa aula. Então eu convido você, vem comigo para esse assunto que com certeza vai te dar aí, vai estar presente em algum concurso que você vai fazer. E as dicas que nós vamos dar nessa aula vai te ajudar a arrebentar a boca do balão. Galera, nosso assunto é razão. O que quer dizer essa palavra, professor? A grande dúvida do momento. O que é razão? Razão, gente, é o que nós vamos estudar nessa aula. Nós vamos falar sobre razão, conceituar a razão. Nós vamos ver as principais razões, que é velocidade, densidade, escala. E vamos resolver alguns problemas envolvendo razão entre dois números. Mas então vamos lá para a pergunta que não quer se calar. O que é uma razão, professor? Galera, eu tenho dois números. Eu vou representar aqui de forma literal. Vou representar através de letras. Então eu vou dizer que um número é A e o outro é B. Então a gente diz razão de A para B é o quociente obtido por essa divisão de A por B. Pessoal, quando nós falamos quociente, nós queremos dizer resultado de uma divisão. Então, em simples palavras, razão é uma divisão. Agora eu quero chamar a sua atenção o seguinte, gente. Eu não tenho como dividir um número sozinho. Para que eu possa fazer uma divisão, eu tenho que relacionar esse número com o outro. Ou seja, eu preciso obrigatoriamente conhecer dois valores. A razão ela é estabelecida entre dois valores, ok? Então, isso que é a razão. Uma coisa dividida por outra coisa. Por isso a termologia quociente. Razão é o quociente entre dois números, ok? Então nós dizemos assim, de forma mais técnica, que razão entre dois números nada mais é do que o quociente da divisão entre esses números. Eu estou representando por A e por B e estou caracterizando que B tem que ser diferente de zero. Aí você pergunta, professor, por que B tem que ser diferente de zero? Porque se eu tenho A dividido por B, o B está no denominador, nós sabemos que no denominador não pode ser zero, porque não existe divisão por zero, ok? Por isso que nós sempre representamos que B tem que ser diferente de zero. Como que nós vamos representar isso? Da seguinte forma, está aqui, ó, A sobre B. Isso é uma razão. A é um número, B é outro número. Somente o B não pode ser zero. Então, A sobre B é uma razão. Bom, professor, eu conheço isso por fração. Não está errado. Fração também é uma divisão, ok? Esse cara de cima, o valor que está aqui em cima, na fração é chamado de numerador. O termo de baixo é chamado de denominador, isso mesmo. Para nós, eles vão ter uma nomenclatura diferente. Agora nós vamos chamar o termo de cima de antecedente e nós vamos chamar o termo de baixo de consequente. Então o cara que está em cima, antecedente, o carinha que está embaixo, consequente. Tranquilo? É importante nós associarmos essa termologia, porque pode haver testes, tem algumas bancas que utilizam essa nomenclatura de antecedente, consequente, tipo assim, o antecedente está para o consequente, quer dizer, um número está sobre o outro. Então, quando ele diz antecedente, o exercício, o teste, está fazendo referência ao termo que está na parte de cima. Quando diz consequente, está fazendo referência ao termo que está embaixo. Tranquilo? Bom, vamos ver alguns exemplos.
primeiro tipo de razão que nós vamos estudar é a velocidade. Velocidade é uma razão muito comum que está presente no nosso dia a dia e principalmente em alguns concursos, ok? Tem algumas bancas que vira e mexe e exploram essa questão da velocidade. Galera, velocidade é uma razão entre quem, galera? Entre distância e tempo. Velocidade é a razão entre a distância percorrida e o tempo necessário para percorrer essa distância. A gente aprende isso desde do primeiro momento que a gente começa a estudar física, movimento uniforme. Lá está bem claro na física esse conceito de velocidade. E nada mais é do que uma operação matemática, ou seja, uma razão, ok? Bom, então para determinar a velocidade de um determinado corpo, de um determinado móvel, eu tenho que conhecer duas coisas. Eu tenho que conhecer a distância e eu tenho que conhecer o tempo. Sem saber esses dois valores, não tem como nós determinarmos a velocidade. Então vamos ver um exemplo aqui. Se a distância entre as cidades A e B é de aproximadamente 357 quilômetros, e um determinado veículo leva 4 horas para percorrer esta distância, podemos afirmar que a sua velocidade foi o quociente da divisão entre o espaço e o tempo? Justamente, podemos fazer essa afirmação. Então, como que fica a velocidade deste corpo, né, deste móvel, que percorreu essa distância A e B, deste veículo, né, em 4 horas, uma distância de 357 quilômetros. Galera, aqui, o exercício de uma certa forma já deixou claro que a velocidade é o quociente da divisão entre o espaço e o tempo, mas nem sempre isso vai ficar claro. Por isso é importante que você, prezado concurseiro, saiba disso. Velocidade é distância dividido por tempo. Então, para achar a velocidade, basta eu pegar a distância e dividir pelo tempo. Está aqui, ó, 357, que é a distância, dividido por 4, que é o tempo. E aí, fazendo essa divisão, vai dar 89,25. Então, qual seria a velocidade média deste veículo? 89,25 km por hora. Tranquilo? Pronto, está respondida a questão. Então, uma dicasinha aí, fique esperto, velocidade é distância dividido por tempo, tranquilo? Um outro item, muito cobrado também, quando se trata de concurso público e principalmente quando se trata do assunto razão, é a palavra densidade. O que é a densidade, professor? Veja bem, gente, densidade também é uma razão. Mas razão entre quem? Entre massa e volume de um determinado corpo. Então, o corpo tem uma massa, o corpo tem um volume. O quociente da divisão do valor da massa desse corpo pelo volume dele é chamado de densidade. Ok? Essa questão é uma questão muito simples de ser resolvida. Só que muitos concurseiros caem por terra, não conseguem resolver. Por quê? Porque não sabe o conceito de densidade. Observe que é uma simples divisão. Dividir a massa pelo volume. Para isso, você precisa conhecer a massa e precisa conhecer o volume. Eu conheço os dois, mas não sabe que é uma divisão, então não vai conseguir resolver o exercício. Então fica a dica, densidade quer dizer massa de um corpo dividido pelo volume do corpo, tranquilo? Então vem comigo. Olha só esse exemplo. Uma caixa de algodão cuja massa é de 200 gramas ocupa o volume de 2.000 centímetros cúbicos. Observem que eu tenho a massa deste corpo, que no caso aqui é a caixa de algodão, e eu tenho o volume que ela ocupa, que é 2.000 centímetros cúbicos. Bom, de acordo com o conceito de densidade, gente, que é massa dividido por volume, então vamos lá. Massa 200 gramas, está aqui, volume 2.000 centímetros cúbicos. Aí é só efetuar essa divisão. Podemos simplificar o zero aqui, né? Simplificando o zero, fazendo a divisão, vai dar 0,1. Ou seja, qual é a densidade desta caixa de algodão, galera?
0,1 grama por centímetros cúbicos, ok? Pronto, está resolvido. Professor, mas isso é muito simples. É simples. Razão é um dos itens mais simples que tem. E por que muitos concurseiros se esbarram nesse assunto? Porque não sabem, não compreendem o conceito de alguns quesitos que estão presentes na razão, tipo velocidade, tipo densidade, tipo escala, que é o que nós vamos falar na sequência. Então, se você não conhece essas definições, você vai ter dificuldade em resolver os exercícios, certo? Por isso, a nossa dica aí, densidade, massa dividido por volume, tranquilo? Bom, eu quero só chamar a atenção aqui para a unidade, tá? Massa em gramas, volume em centímetros cúbicos, ok? Tranquilo? Escala. Outro assunto pertinente à razão. O que é escala, galera? Escala também é uma razão. Razão entre quem, galera? Razão entre o tamanho de um desenho, e o seu tamanho real. Essa relação, esse quociente é chamado de escala. Tá? Então, sempre que nós falarmos em escala, nós estamos falando de uma razão, ou seja, uma divisão. Quando você ouvir a palavra razão, você já tem que lembrar, é uma divisão. Determine a razão, então eu tenho que dividir. Determinar a razão é efetuar uma divisão. Então, eu tenho que encontrar um valor, um quociente, um resultado, ok? Quero chamar a atenção de vocês também, prezado concurseiro, que nem sempre você vai ter que dividir. Por quê? Como que eu sei, professor, se eu tenho ou não tenho que dividir? Você vai ter que ficar de olho nas alternativas. Se as alternativas estão expressas na forma de fração, é porque você não vai dividir. O máximo que você pode fazer é uma simplificação, ok? Então fiquem ligados. As alternativas nos dizem muito como que deve ser o nosso comportamento na resolução daquele exercício. Tá? Então, olhe para as alternativas. As respostas estão expressas por números decimais, ou elas estão números inteiros, ou elas estão na forma fracionária. Dependendo de como estiver, é o procedimento que você vai ter que adotar para resolver esse exercício. Tranquilo? Então, vem comigo. Bom, já sabemos que escala é a razão do tamanho do desenho pelo tamanho real. Vamos ver aqui um mapa da região do Brasil. Então eu tenho aqui um mapa representando a região nordeste do nosso país aqui, com todos os seus estados e algumas cidades aqui. O mapa, olha só, o mapa da região nordeste, cuja razão é 1 para 30 milhões. Esse 1 para 30 milhões, galera, é a escala que foi feito este desenho. Então a palavra escala indica uma razão que foi adotada para a construção de um determinado desenho. Então eu tenho aqui 1 para 30 milhões. Aí você pergunta para mim assim, professor, o que quer dizer 1 para 30 milhões? Vou lhe explicar, olha só. Isso significa que uma unidade de medida no mapa corresponde a 30 milhões de vezes maior no tamanho real. Então, quando você diz que uma escala é 1 para 30, quer dizer que uma medida, por exemplo, 1 centímetro no desenho, equivale a 30 centímetros no tamanho real. Se você diz que a escala é de 1 para 30 mil, quer dizer que 1 centímetro no desenho equivale a 30 mil centímetros no tamanho real. E se você disser que a escala é de 1 para 30 milhões, quer dizer que 1 centímetro no desenho equivale a 30 milhões de centímetros no tamanho real. Captaram aí? Belezinha? Bom, então vamos ver o que nós temos aqui. Exemplo, supondo que no mapa medimos a distância em linha reta entre Salvador e Teresina e encontramos 3,5 centímetros.
Olha só o que esse exemplo está nos dando. Salvador está aqui. Teresina está aqui. Você pegou uma régua e mediu essa distância. Deu 3,5 centímetros. Bom, se você sabe que o desenho está na escala de 1 para 30 milhões, como que você pode determinar essa distância no tamanho real? É isso que o exercício quer saber. Então, nós vamos proceder da seguinte forma. Como a escala é 1 para 30 milhões, a cada 1 centímetro equivale 30 milhões de vezes. Como eu tenho 3,5 centímetros, então o que nós vamos ter que fazer? Pegar o 3,5 e multiplicar ele por 30 milhões. E aí 3,5 vezes 30 milhões, está aqui, ó, 3,5 vezes 30 milhões, vai dar 105 milhões de centímetros, ou 1.050 quilômetros. Professor, como assim 1.050 quilômetros? Vou lhe explicar. Olha só, a gente já viu que nós encontramos 105 milhões de centímetros. Ok? Esse resultado é o resultado do produto de 3,5 centímetros vezes 30 milhões. Galera, aqui nós temos um problema, porque a resposta foi dada em centímetros. E quando a gente fala em distância entre duas cidades, não é muito comum, não que seja errado, mas não é comum nós atribuirmos essa distância na unidade de centímetro. Ah, uma cidade A está distante de uma cidade B tantos centímetros. Não é comum essa linguagem. Muito embora, se nós a utilizamos, não está errado. Mas não é comum. Dessa forma, não vai ser comum também, nas alternativas de resposta do concurso, aparecer em centímetro. A unidade de distância mais usada é quilômetro, principalmente grandes distâncias, tá? É quilômetro. Dessa forma, nós temos a necessidade de fazer as transformações. Então, eu vou dar uma dica aqui de transformação. Nós temos algo chamado de unidades de medidas de comprimento. Quais são as unidades de medida de comprimento? É o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Isso que eu representei aqui são chamados de unidades de medidas de comprimento. Nós podemos passar qualquer valor de uma unidade para outra, sem a necessidade de fazermos alguma conta, tipo multiplicar ou dividir. Não há necessidade. Basta nós trabalharmos com a vírgula. Ou eu acrescento a vírgula, ou a vírgula anda para a direita ou anda para a esquerda, ok? Simplesmente isso. Então veja bem, qual que é a dica? Nós temos 105 milhões de centímetros. E eu quero dar essa resposta em quilômetros. Aí você tem que saber essa ordem, ok? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Eu quero converter de centímetro para quilômetro. Então eu olho o seguinte, aonde está centímetro? Está aqui, ó. Centímetro. Pergunto para você, concurseiro. Quilômetro está à direita ou à esquerda de centímetro? Quilômetro está à esquerda. Beleza. Olhando de frente, está à esquerda. Quantas casas está à esquerda? Conta comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Dessa forma, para transformar de centímetro para quilômetro, eu tenho que andar 5 casas para a esquerda. Aí é só vir aqui no número, tá? 105 milhões. 105 milhões. Pergunto para vocês, tem vírgula aqui? Não, não tem vírgula. Se tivesse vírgula, eu contaria a partir da vírgula. Como não tem vírgula, eu conto do final. Vou contar quantas casas? 5. Para que lado? Para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quem sobrou aqui? 1.050. Então, convertendo 105 milhões para centímetro, isso equivale a 1.050 quilômetros.
pronto, está transformado. Ok? Tranquilo? Bom, gente, para você aprofundar mais o estudo a respeito de conversão de unidades, nós temos uma aulinha sobre conversão, unidades de medidas, e lá tem todas as unidades de medidas, de comprimento, de tempo, de superfície, de volume, e lá nós ensinamos como fazer essa transformação. Então a recomendação é assistir essa aulinha, ok? Isso aqui foi só uma palhinha para a gente compreender aquela resposta. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Já vimos então que 105 milhões equivale a 1.050 quilômetros. Obviamente nós estamos falando de valores aproximados. Ok, galera? Bom, vamos ver alguns exercícios envolvendo razão. Mas antes de nós iniciarmos os exercícios, eu quero deixar claro que para que você se dê bem, num concurso público, numa questão envolvendo conhecimento de razão, galera, você só tem que saber uma coisa, que razão é uma divisão. Se o exercício pede a razão, então ele quer que você encontre dois valores e divida esses valores um pelo outro. Esse resultado é a razão, ok? A maior dificuldade que nós temos não é em determinar a razão, mas é em encontrar quem é o valor que vai ficar em cima e quem é o valor que vai ficar embaixo. Conhecendo esses dois valores, aí é só efetuar a divisão ou a simplificação, ok? Então temos que tomar muito cuidado e estar bem atento na hora da leitura do exercício. Vamos lá então. Olha só, primeiro exemplo, VUNESP. Eu tenho aqui, esse aqui foi adaptado, em um concurso, participaram 3.000 pessoas e foram aprovados 1.800. A razão do número de candidatos reprovados para o total de candidatos participantes do concurso é... Aí eu tenho aqui as alternativas de resposta. Galera, a recomendação é o seguinte, até para ver se você já está pronto para resolver, dá uma pausa, tenta fazer esse exercício, na sequência você acompanha a solução que nós vamos dar. Tranquilo? Então vamos lá. Galera, eu tenho aqui 3.000 pessoas participando desse concurso e o exercício falou que foram aprovados 1.800. Aí ele quer saber o quê? A razão do número de candidatos reprovados para o total de candidatos participantes do concurso. Tranquilo? Bom, agora que eu sei o que o exercício quer, vamos resolvê-lo. Então eu vou anotar aqui algumas informações que o exercício nos deu. Nós temos total de candidatos. Eu tenho 3.000 candidatos, ok? Candidatos desses 3.000, quantos foram aprovados? Foram aprovados 1.800, ok? Isso aqui foi uma informação que o exercício nos deu. O que o exercício quer saber? Eu tenho que fazer essa pergunta. Galera, se você não sabe o que o exercício está perguntando, você não vai dar a resposta correta. Então ele quer saber a razão entre os reprovados e o total de candidatos. É isso que o exercício quer saber. A razão entre a quantidade de alunos que reprovaram pelo total de candidatos. Bom, mas ele não me deu diretamente a quantidade de alunos que foram reprovados, mas indiretamente ele deu essa informação. Se ele disse que foram 3.000 candidatos e 1.800 passaram, quantos não passaram? A diferença. Então, 3.000 menos 1.800, 1.200. Então, o total de reprovados está aqui, ó, 1.200. Portanto, como que fica a minha razão? A minha razão vai ser igual a 1.200 dividido por 3.000. Observe que eu não vou fazer essa divisão. Por que eu não vou fazer essa divisão? Porque as alternativas de respostas estão todas na forma de fração. Então, simplesmente eu vou simplificar. Ó. Vou cortar 2 zeros, ficou 12 sobre 30. Então, eu tenho uma razão.
Agora, simplificando esse valor, o que é simplificar? É dividir o cara de cima e de baixo pelo mesmo valor. Então, eu vou dividir 12 por 3 e vou dividir 30 por 3, tá? Então, eu vou ter 12 dividido por 3 dá 4. 30 dividido por 3 dá 10. Então, eu tenho 4 sobre 10. Ainda dá para simplificar isso aí, professor? Dá. Eu posso dividir por 2 em cima, dividir por 2 embaixo. Conclusão, 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Está aqui, ó, 2 sobre 5. Voltando aqui nas alternativas, resposta letra A, 2 sobre 5. Tranquilo, galera? Viram que é difícil esse exercício? Não. Mas você tem que entender o contexto da pergunta. Ele quer saber a razão, então é uma coisa dividida pela outra. Entre quem? Entre quem? O total de reprovados pelo total de inscritos que participaram do concurso. Então eu tenho que saber quantos que reprovaram. Se entrou 3.000 e passou 1.800, é porque 1.200 reprovou. Então a razão vai ser 1.200 dividido por 3.000. Simplifica, até não dá para simplificar mais. Chegamos à conclusão que a resposta é 2/500. Pronto, está resolvido o teste aí. Tranquilinho? Não acertou, galera? Não fique desesperado. Vem exercício mais aí para a gente estar testando. O importante aqui, o que eu gostaria que você fizesse é que você tentasse fazer. Tenta fazer. Não fica esperando a nossa resposta. Por quê? Porque eu não quero induzir você a um raciocínio. Eu quero corrigir o seu raciocínio se ele estiver errado. Mas é importante que você desenvolva seu raciocínio. Por isso, tente sempre antes da nossa resolução. Ok? Vamos para mais um teste aí. Olha só. Para assistente administrativo 2012. Nós temos aqui a seguinte situação. Segundo uma reportagem, a razão entre o número total de alunos matriculados em um curso e o número de alunos não concluintes desse curso, nessa ordem, é de 9 para 7. A reportagem ainda indica que são 140 os alunos concluintes desse curso. Com base na reportagem, pode-se afirmar corretamente que o número total de alunos matriculados nesse curso é... Beleza, vamos lá. Ele quer saber o total de alunos matriculados. Beleza? Aí nós temos as alternativas de respostas aqui. Então, mais uma vez, eu peço para você, dê uma pausa, tenta resolver, na sequência acompanhe a solução que nós vamos dar para esse teste aqui. Ok? Bom, gente, eu vou anotar aqui algumas informações importantes. Ele falou que a razão, portanto, é uma divisão, tá? Razão, divisão, entre uma coisa e outra coisa. Então, a razão entre o número total de alunos matriculados e o número de alunos não concluintes, ok? Nessa ordem é de 9 para 7. Então, veja bem, gente. Se eu disser que o total de alunos matriculados, vou dizer que é X. Total de alunos matriculados é X. Eu não sei quanto que isso representa. Ele falou que a reportagem diz que são 140 os alunos concluintes do curso. Os alunos concluintes são 140. Bom, mas aqui, galera, é o seguinte. A razão que ele nos deu é de total de alunos e o número de alunos não concluintes. Não existe uma relação entre concluintes, existe uma razão entre não concluintes. Ou seja, o total de alunos matriculados e o total de alunos não concluintes. Bom, gente, é simples de nós determinarmos esse valor. Se eu disser que é X a quantidade de alunos matriculados, e eu sei que 140 terminaram esse curso, quantos não concluíram? Não concluíram. Como que eu posso representar isso?
eu posso representar como sendo x menos 140. Simples assim. Veja bem, eu vou dar um exemplo numérico para você compreender esse contexto. Vamos supor que eu tenha 20 pessoas. 20 não, vamos falar de 10. Vamos pegar um valor menor. Eu tenho 10 pessoas. De 10 pessoas que vieram fazer uma entrevista, 4 passaram. 10 pessoas vieram, 4 passaram. Aí eu pergunto, quantas não passaram? Quantas não passaram? É só pegar 10 menos 4, 6. Então não passaram 6. Tranquilo? Então eu pego o total que veio e subtraio daqueles que foram aprovados. A diferença vai ser os não aprovados. Se eu tivesse nessa entrevista, 20 pessoas vieram para a entrevista. Das 20 pessoas, 15 passaram. Quantas não passaram? É só pegar 20 menos 15 dá 5. Então 5 não passaram. Tranquilo? Então se eu tenho X pessoas, e eu digo que 140 terminaram o curso, quantas não terminaram? É só pegar X, que é o total, menos 140, que é o total que terminou o curso. Consequentemente, essa diferença vai ser os que não terminaram o curso. Captaram aí? Então vamos lá. Ó, eu disse que o total matriculados é X e que os não concluintes, ou seja, que não terminaram, x menos 140. E o exercício falou que a razão entre eles é 9/7. Então vamos lá. Olha aqui. A razão entre os alunos matriculados, e os não concluintes é de 9/7. É isso que o exercício está falando. Bom, qual é o total de alunos matriculados? X, está aqui, ó, X. Sobre não concluintes, X menos 140. Isso é igual a 9/7. Galera, eu tenho aqui uma igualdade de duas razões. Como que eu faço para resolver isso? Duas razões são iguais, então eu multiplico o cruzado aqui, ó. Eu vou ter 9 que multiplica x menos 140 igual a 7 vezes x. Ó, o 9 multiplica tudo isso e o 7 multiplica o x. Agora eu faço a distributiva aqui, ó, 9 vezes x, 9x. 9 vezes 140 vai dar 0, 9 vezes 4, 36, vai 1 vezes 1, 12, 1260. Isso é igual a 7x. Agora, o que eu faço? O 7 eu trago para cá, o 1260 eu passo para lá. Então vai ficar 9 menos 7 igual a 1260. Quanto que dá 9 menos 7, galera? Dá 2. Então nós vamos ter aqui o seguinte, ó. 2x igual a 1260. Passo 2 dividindo, x igual a 1260 dividido por 2, x igual a 630. Pronto, está aqui, ó. Qual o total de alunos que foram matriculados nesse curso? 630 alunos. A pergunta era essa, né? Ele queria saber qual o total de alunos matriculados. Então a resposta vai ser letra E, 630. Beleza? Tranquilinho? Observem que a gente precisa pensar um pouco, tá? Esses exercícios e o concurso, quando se trata de razão, não tem cálculo muito complexo, mas vai exigir de você uma interpretação, às vezes, ferrenha do exercício. Uma interpretação que, às vezes, vai cair o cabelo para você conseguir fazê-la. Tem testes que realmente têm um alto grau de complexidade, mas não na sua resolução prática, não no cálculo matemático, mas na interpretação. Por isso que a gente usa um pouquinho até de raciocínio lógico para resolver isso aqui, ok? Vamos ver mais um exemplo. Assistente administrativo 2012, também da VUNESP. Olha só, em uma padaria, a razão, divisão, entre o número de pessoas que tomam café puro e o número de pessoas que tomam café com leite, de manhã
é 2/3. Se durante uma semana 180 pessoas tomarem café de manhã nessa padaria, e supondo que essa razão permaneça a mesma, pode-se concluir que o número de pessoas que tomarão café puro será... Aqui as alternativas de respostas, A, B, C, D, E, ok? Bom, antes de eu dar as dicas, eu peço para você dê a pausa, tente fazer o teste e na sequência acompanha a solução que nós vamos dar. Bom, galera, vamos lá. O que nós temos aqui? Ele está dizendo que em uma padaria as pessoas vão lá e tomam um café da manhã. Esse café da manhã ele é servido de duas formas. Ele pode ser servido puro, café puro, e pode ser servido café com leite. Então nós temos duas opções somente, esquece as outras. Só temos duas opções. Ou se toma café puro, ou se toma café com leite. Tranquilo? O exercício falou que a razão entre os que tomam o café puro e os que tomam café com leite é de 2/3. Beleza? E aí ele criou a seguinte situação. Se numa determinada semana passarem por essa padaria 180 pessoas, tá? Supondo que essa razão permaneça a mesma, qual será a quantidade de pessoas que vai tomar café puro? Bom, vamos lá para a resolução desse exercício. Eu vou anotar aqui as informações que nós temos. Eu tenho pessoas que tomam café puro e eu tenho pessoas que tomam café com leite, ok? Eu vou dizer que a quantidade de pessoas que tomam café puro é X. Galera, olha só o raciocínio que eu vou ter. Parecido com o exemplo anterior, quando eu disse que se eu tenho 10 pessoas na entrevista e 4 passaram, quantas não passaram? É 10, que é o total, menos 4, para encontrar a quantidade dos que não passaram. 10 menos 4, 6. Veja bem, quantas pessoas passaram nessa padaria? 180 pessoas. Veja bem, se 180 pessoas passaram e X tomam café puro, quantas tomam café com leite? Não vai ser a diferença, galera, de 180, que é o total, menos X, que é a quantidade que toma o café puro? Se eu subtrair 180 menos X, o que sobrar, toma café com leite. Por quê? Porque só tem duas opções. Ou toma puro, ou toma com leite. Se X toma puro, quantos tomam com leite? 180 menos X. Aí você pergunta para mim, professor, eu não poderia colocar Y? Até poderia. Você poderia dizer assim, ó, que X mais Y é igual a 180. Poderia fazer isso. Aí você vai chegar à conclusão que Y é igual a 180 menos X, passando o X para o outro lado. Então, se eu posso fazer isso, eu já vou aplicar direto aqui. Então, quantos tomam café com leite? 180 menos X. X toma café puro, então quantos tomam com leite? 180 menos X. E o exercício falou o seguinte, que a razão entre eles é de 2/3, ok? Ou seja, a quantidade de pessoas que tomam café puro, X, dividido pela quantidade de pessoas que tomam café com leite, 180 menos X, é igual a 2/3. É isso que o exercício falou. A quantidade de pessoas que tomam café puro, a razão entre quem toma café puro e quem toma café com leite é 2/3. Bom, galera, agora eu tenho que achar X. É só multiplicar cruzado aqui, ó. Eu vou ter 3 vezes X igual a 2, que multiplica 180 menos X. Aqui eu tenho que fazer a distributiva, ó. 2 vezes 180, 2 vezes X. Então eu vou ter 3x igual 2 vezes 180, 360. 2 vezes x, menos 2x. Agora, galera, eu tenho que trazer o x para cá, para o primeiro membro. Então, vamos lá. Vai ficar 3 mais 2
igual a 360. 3 mais 2, galera, é 5. Então, 5 igual a 360. O que eu faço com 5? Está multiplicando de um lado, vai para o outro, dividindo. Então, vai ficar 360 dividido por 5. Fazendo essa divisão, eu tenho 72. Pronto, está aqui a resposta. Então, vai ficar a alternativa letra A, 72. Ok? 360 dividido por 5, 72. Então, quantos tomam café puro? 72. E se a pergunta fosse o contrário? Quantos tomam café com leite? Depois que você encontrou que x é 72, é só pegar 180 menos 72. A diferença é os que tomam café com leite, caso a pergunta fosse essa. Beleza? Tranquilo, galera? Estão captando aí o raciocínio como que tem que ser? Vocês vão observar que a resolução não muda muito. A forma de resolver não vai mudar de uma questão para outra. É só a contextualização. O texto, a historinha que muda. Ok? Olha essa outra aqui, ó. Então, resposta letra A. Olha esse outro. Nós temos agora Guarda Civil Municipal 2010. Em uma festa, há 42 convidados. E a razão entre adultos e crianças, nessa ordem, observem que o exercício é muito criterioso na ordem. Por quê, galera? Porque se eu digo A sobre B é uma coisa, se eu digo B sobre A é outra coisa. Então eu tenho que estar atento quando se trata de razão para a ordem que o exercício está estabelecendo. Então a ordem aqui é a seguinte, nessa ordem, a razão entre adultos e crianças. O que quer dizer isso? Adultos, quantidade de adultos, dividido pela quantidade de crianças é igual a 2 sobre 5, ok? Bom, se estivessem presentes mais 3 adultos e 3 crianças não tivessem comparecido, a razão entre adultos e crianças seria... Aí está aqui as alternativas de resposta. Bom, galera, mais uma vez peço, dá uma pausa, tenta fazer e aí na sequência acompanha a solução que nós vamos dar aqui. Vamos então. A pergunta qual é? A pergunta é, se tivesse presentes mais 3 adultos, e tivesse faltando 3 crianças, qual seria a razão entre adultos e crianças? Galera, para que eu possa dar essa resposta, faz-se necessário eu saber quantos adultos e quantas crianças tem nessa festa. Só depois disso é que eu vou conseguir responder essa nova razão. Então vamos em busca desses valores. Tá? Eu sei que tem 42 pessoas e sei que a razão entre adultos e crianças é 2 para 5. Vamos representar isso. Total de pessoas, 42 pessoas. Tranquilo? Está aqui, ó, 42 pessoas. Pergunto para vocês. Nós temos adultos e temos crianças. Quantos adultos tem nessa festa? Não sei. Não sei quantos adultos tem, o exercício não falou. Quando eu não sei um valor, como que eu represento? Isso mesmo, por X. Está aqui, ó, X. Não sei quantos tem. Bom, mas vocês concordam que a quantidade de adultos mais a quantidade de crianças vai dar 42? Vai dar 42. X, adultos mais crianças dá 42. 42 pessoas. Se eu digo que X é a quantidade de adultos, como que eu represento a quantidade de crianças? Ah, captou aí, né? 42 menos X. Não sei quanto que é X, mas eu sei que as crianças vai ser a diferença. Belezinha? Bom, aí o que o exercício falou? Ele falou que a razão entre adultos e crianças nessa ordem, quer dizer que é adulto em cima, criança embaixo. Adulto, X, criança, 42 menos X, é igual a quanto? 2 sobre 5, que é a razão que ele estabeleceu. Agora, galera, é só multiplicar cruzado aqui, ó. Eu vou ter 5x igual a 2 vezes 42 menos x, ok? Multiplicando cruzado. Aqui eu vou fazer a distributiva. Eu vou ter 5x igual a 2 vezes 42,
dá 84 menos 2x. Agora, o que eu faço? O que tem x eu passo para cá e vou resolver. Vamos lá. Então, nós vamos ter 5, menos 2 vem para cá, mais 2, igual a 84. Aí, galera, 5 mais 2, 7. 7 igual a 84. O que eu faço com o 7 que está multiplicando? Eu passo ele para o outro lado, ele vai dividindo. Então, x vai ser igual a 84 dividido por 7. Fazendo essa divisão, x vai ser igual a 12. 7 vezes 12 é 84. Pronto, achei x. X é a quantidade de adultos. Então, nessa festa, eu tenho adultos, eu tenho 12, e crianças, eu vou ter 30. Por que 30? Não é 42 menos x? 42 menos 12, 30. Ok? Somando adultos e crianças tem que dar 42. Belezinha? Bom, mas não acabou aí. O exercício não quer saber isso. O exercício criou a seguinte situação. Se chegar mais 3 adultos e 3 crianças irem embora, qual vai ser a nova razão? Então vamos lá. Se chegar mais 3 adultos, eu vou passar a ter quantos adultos? Eu tinha 12. Chegou 3, eu passo a ter 15 adultos. Beleza? Crianças, eu tenho 30. Aí ele criou a seguinte situação. 3 vão embora. Então, menos 3. Eu tinha 30. Saiu 3, sobrou quanto? 27. Então, qual vai ser a nova razão? Vai ser 15 dividido por 27. Aí, galera, isso aqui dá para simplificar. Então, vamos simplificar. Dá para dividir por 3, em cima e embaixo. 15 dividido por 3, 5. 27 dividido por 3, 9. Agora não dá para simplificar mais. Então eu paro aí. Eu simplifico até onde dá para simplificar. Então a resposta vai ser letra E, 5 sobre 9, que é a alternativa correta, letra E. Tranquilinho? Conseguiu, galera, acertar? Pelo menos tentou encaminhar isso daí? O importante, galera, é o seguinte. Você vai e diz assim, professor, cara, não entra na minha cabeça, professor, não estou conseguindo saber isso. Eu vou dizer para você, não se desespere. O fato de você não conseguir fazer, esse é um processo normal. Às vezes você está muito tempo sem estudar, não viu esse assunto direito, é a primeira vez que você ouviu falar sobre razão. Então é normal que você tenha dificuldade nos exercícios. Agora você não pode desesperar. Eu pergunto para você, você entendeu o que eu disse? Como que eu resolvi? Ah, professor, eu entendi. Beleza, então esse é o caminho. O importante é que agora você está descobrindo o caminho das pedras. Você está descobrindo o que tem que ser feito. Tá? Por isso que eu faço questão que você tente resolver o exercício. Mesmo que você resolva errado, eu prefiro que você faça. Por quê? Porque você está desenvolvendo uma linha de raciocínio. E dessa forma, eu consigo ajudá-lo a corrigir o erro e ir pelo caminho certo. Beleza? Vamos tentar mais um aqui. Ó. Um outro exemplo. Analista administrativo agora, 2012, nós temos o seguinte teste aqui. Em uma fundação, verificou-se que a razão entre o número de atendimentos a usuários internos e o número de atendimento total aos usuários, ou seja, interno e externo, em um determinado dia, nessa ordem, foi de, não estabeleceu aqui, mas é 2 sobre 5, tá? 2 quintos, ok? Sabendo que o número de usuários externos atendidos foi 140, pode-se concluir que no total o número de usuários atendidos foi. Bom, gente, eu tenho dúvida se aqui é 2 quintos ou 3 quintos. Mas vamos fazer esse exercício como se fosse 2 quintos. Então, dessa forma, eu vou até ignorar essas alternativas de respostas, ok? E vamos resolvê-lo da mesma forma e ver que resposta vai dar. Então, o que o exercício está dizendo? Que nós temos que a razão entre o número de atendimentos a usuários internos e o total de usuários, ou seja, interno e externo, foi de 2 quintos.
Ele disse que o número total de usuários externos é 140. E a pergunta é, pode-se concluir que no total o número de usuários atendidos foi. Ele quer saber o total de usuários atendidos. E ele me disse que os externos é 140. Belezinha? Então vamos lá. Vamos fazer então esse exercício. Primeira coisa, eu tenho usuário interno e eu tenho usuário externo, ok? Eu tenho dois tipos de usuário, interno e externo. Belezinha? Bom, eu não sei quantos usuários internos tem e nem sei quantos usuários externos tem. Mas eu sei que o total de usuários, que eu também não sei quantos são, mas eu posso representar como X. X é o total de usuários. Ou seja, X é a soma da quantidade de usuários internos mais a quantidade de usuários externos. Tranquilo? Entenderam o raciocínio aí? Eu estou dizendo que o total de usuários interno e externo é X. Eu não sei quantos internos são e nem quantos usuários externos são. Aliás, os externos eu sei, o exercício falou que foi, o número de usuários externos foi 140. Então eu sei os externos. Então usuários externos 140. Ok? Beleza. Agora veja bem, se eu estou dizendo que X é o total de usuários, interno e externo juntos, e só os externos foi 140, como que eu posso representar os internos? Isso mesmo, é o total menos o externo, X menos 140. Ok? Captaram aí, né? Se X é o total de usuários e 140 é só o externo, como que eu acho o interno? Eu pego o total menos 140, a diferença é o interno. Beleza, pronto, já estabelecemos a relação aí. O exercício falou que a razão entre o número de usuários internos e o número total de atendimentos é 2/5. O que ele está dizendo? Ele está dizendo isso aqui, ó. Razão entre os usuários internos e o total de usuários, e o total é 2/5. Isso aqui que o exercício falou. Bom, como que eu representei a quantidade de usuários internos? X menos 140. Então está aqui, ó. X menos 140. Dividido pelo total, que eu chamei de X. Isso é igual a 2/5. Então agora vamos multiplicar cruzado. Eu vou ter aqui o seguinte, ó. Eu vou ter 5x, 5 que multiplica x menos 140, x menos 140, e 2 que multiplica x. 2x. Agora, galera, a gente faz a multiplicação aqui, ó. 5 vezes x, 5 vezes 140. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 140 vai dar 700. Isso igual a 2x. Belezinha? 5 vezes x, 5x. 5 vezes 140, 700. Bom, agora eu passo o x para cá, o 700 para lá. Eu vou ter 5 menos 2 igual a 700. 5 menos 2 é 3. 3x igual a 700. X vai ser igual a 700 dividido por 3. Aqui não vai dar uma divisão exata, tá? Então, 700 dividido por 3 vai dar 233,33. Que por uma questão de arredondamento, tá? Nós vamos considerar x igual a 234. Eu vou arredondar para 234, gente, porque, como eu disse no início do exercício,
lá não apareceu a razão correta. E eu não lembrava se era 2/5 ou 3/5. E nós consideramos sendo como 2/5. Como nós estamos falando de pessoas, não existe pessoas decimal, não existe 1,5 pessoas. Ou é uma pessoa ou são duas pessoas. Então eu estou arredondando para 234 só por uma questão de aproximação, para que a gente consiga ter uma resposta mais coerente aqui, tá? Já que se trata de pessoas. Bom, se x é 234 e 140 é o total de usuários externos, porque a pergunta é o total de usuários atendidos. Ah, beleza. Ele quer saber o total, ele quer saber o x, está aqui, ó. Então, x igual a 234. Professor, eu poderia arredondar para 233? Poderia também. Mas qual que eu arredondo? 233 ou 234? Obviamente, galera, se caísse uma questão do jeitinho que está aqui, a resposta ia aparecer lá. Aproximadamente, iria aparecer esse detalhe de aproximadamente, e aí a resposta lá ia estar provavelmente ou 233, que seria o mais provável, pelo fato do arredondamento estar mais próximo do 233, ou 234. Aí você iria ver qual das duas iria estar presente e marcaria uma dessas duas. Não estaria presente as duas com certeza, porque como se trata de uma aproximação, é muito questionável e o concurso ele evita algumas questões que polemiza e aí dá margem para abrir recursos e coisas desse tipo. Então é bem provável que ou iria estar 233 ou estaria 234. E aí qualquer uma das duas você marcaria e estaria correta, ok? Beleza? Então, quero voltar a lembrar você o seguinte. Quando se tratar de quantidade de pessoas, não vai existir valores decimais. Sempre valores inteiros. E aí, nesse caso, quando der um decimal, nós temos que fazer a aproximação. Beleza? Tranquilo, né, galera? Professor, eu consegui ir mais longe agora. Consegui resolver, pensei. Não cheguei na resposta final, mas eu consegui dar alguns avanços. Ótimo, galera. Tá no caminho certo. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Agora, usando conhecimento de escala. Nós falamos sobre escala aqui. Um engenheiro precisa construir uma maquete da quadra de esportes de uma escola. Ele disse, aqui tem o seguinte. A quadra tem 28 metros de comprimento por 12 metros de largura. A maquete deverá ser construída na escala de 1:250. Que medidas de comprimento e largura em centímetros o engenheiro utilizará na construção da maquete? Bom, veja bem, galera. Primeira coisa que nós temos que lembrar. O que é escala? Escala é uma razão. Se é uma razão, é uma coisa dividida por outra. Escala é uma divisão. Divisão de quem, professor? É divisão entre o tamanho do desenho pelo tamanho real. Isso que é escala. Tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Ok? O exercício falou que a escala utilizada é 1:250. Quer dizer que cada 1 centímetro do desenho equivale a 250 vezes o tamanho real. E aí eu tenho que fazer a conversão, então. Eu tenho que o tamanho real no comprimento é 28 e o tamanho real na largura é 12. Então, como que nós vamos fazer isso? Da seguinte forma. Comprimento, 28 metros. Largura, 12 metros. Galera, eu tenho um probleminha aqui. O meu problema aqui é o seguinte. O exercício falou que a escala utilizada, foi de 1:250. Essa foi a escala utilizada. 1:250. E ele quer a resposta em centímetros. Ok? O que eu vou ter que fazer então? Eu tenho aqui o tamanho real em metros. Para transformar isso
para centímetros, eu vou ter que primeiro converter metros para centímetros. Aí você pode usar aquela regrinha de conversão que eu ensinei no início da aula, ou então você se recordar que cada 1 metro equivale a 100 centímetros. Cada 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, se eu tenho 28 metros, para passar para centímetro é só multiplicar por 100. 28 vezes 100 dá 2.800 centímetros. A mesma coisa vai acontecer com a largura. Eu tenho 12 metros de largura. Então, 12 vezes 100, 12 vezes 100, 1.200 centímetros. Pronto, galera. Fiz a conversão da medida do comprimento e da largura, medida real do comprimento da largura, do comprimento e da largura. Passei de metro para centímetros. Agora, como que eu vou descobrir, de acordo com essa escala, quantos centímetros vai representar? Da seguinte forma, galera, olha só, ó. Nós temos que escala é igual a medida real, medida do desenho, dividido pela medida real. Isso que é a escala. Medida do desenho dividido pela medida real. Vamos primeiro trabalhar o comprimento. Qual é a escala? 1 para 250. Isso vai ser igual à medida do desenho, que eu vou chamar de x, que é o comprimento, tá? Dividido pela medida real do comprimento. Qual é a medida real? 2.800. Multiplicando o cruzado aqui, nós vamos ter que x é igual a 2.800 dividido por 250. E agora vamos fazer essa divisão aqui, ó. Corta esse zero com esse zero. Então vamos lá, x vai ser igual 25. 28 dividido por 25 vai dar 1. Vai dar 30, vai dar 1 de novo. Ok? Vai dar 1. E depois 2. 11,2. Está aqui, ó. 2.800 dividido por 250, 11,2. Essa é a resposta do tamanho do desenho com relação ao comprimento. Agora vamos ver a largura. Vou usar o mesmo raciocínio. Escala é a medida do desenho dividido pela medida real. Qual é a escala? A escala é 1 para 250. Agora eu vou dizer que a medida do desenho é y, ok? Que representa a largura, y, sobre o tamanho real, que é 1.200. Tamanho real, 1.200. Então, multiplicando o cruzado, nós vamos ter que y é igual a 1.200 dividido por 250. E aí, fazendo essa divisão, nós vamos ter como resposta, vai dar 120 dividido por 25, 4,8. Está aqui, ó. Então, qual é a alternativa? Vamos lá. O exercício perguntou o seguinte: que medidas de comprimento e largura? Comprimento e largura. Agora eu quero chamar a atenção dos senhores para o seguinte. Nós achamos que o comprimento é 11,2. E achamos que a largura é 4,8. Tranquilo? Eu vou apagar aqui porque eu quero mostrar algo para vocês que é muito comum no concurso. E às vezes você vai ali naquela empolgação da resolução e acaba errando de bobeira. Nós já chegamos à conclusão que o comprimento é 11,2 e que a largura é 4,8. Eu vou voltar aqui na questão. Preste atenção aqui nesse detalhe, galera. Ó, olha a pergunta. A maquete deverá ser construída na escala de 1 para 250. Beleza. Que medida de comprimento e largura? O que ele está perguntando? Medida de comprimento e largura. Ele falou largura e comprimento? Não, ele falou comprimento e largura. Então o comprimento vem primeiro que largura.
Você tem que estar atento por isso. Eu já vi muitos concurseiros não prestarem atenção nisso, faz tudo certinho, na hora de marcar a alternativa, marca errado. Por quê? Eu achei 11,2 e 4,8. Olha aqui a letra A, galera, olha só. 4,8 e 11,2. Aqui, ó, não são respostas que nós encontramos? Aí o cara, sem observar, vai e marca o X aqui. Errou! De bobeira! Por quê? Porque o exercício pede primeiro comprimento, depois largura. Então, comprimento depois largura é a letra C e não a letra A. 11,2 e 4,8. O primeiro é o comprimento, o segundo é a largura. E aqui ele está dizendo que o comprimento é 4,8. Não é, o comprimento é 11. Quem é 4 é a largura. Então está o trocado, está o contrário. Viu? Então está errado, não é letra A. A resposta correta, letra C. Belezinha? Ficou atento aí, né? Tranquilo, né, galera? Isso é muito comum nos concursos. Aí o aluno fala, professor, isso é pegadinha. Não, não é pegadinha. Você, concurseiro, tem que estar atento nas informações, o que o exercício pergunta, qual é a ordem das respostas. Você tem que estar antenado nisso, senão você vai errar mesmo, tá? Vamos para mais um teste aí. Olha só. A figura mostra uma parede com alguns azulejos, onde os espaços em brancos representam os azulejos que caíram. Sabendo que todos os azulejos são quadrados e de mesmo tamanho, então a relação entre o número de azulejos que já caíram e os que ainda estão na parede é... Veja bem, galera. Olha bem, dá uma pausa, tenta resolver esse teste aí, galera. Eu parto do seguinte princípio. A primeira coisa que todo concurseiro tem que saber diante de uma questão é o que o exercício quer saber. A primeira coisa que você tem que buscar é isso. O que ele quer saber. Porque só a partir daí, onde você souber o que o exercício quer, é que você vai conseguir colher as informações necessárias. O exercício pede, olha só, a relação, ou seja, a razão, tá, entre o número de azulejos que já caíram e os que ainda estão na parede. Então ele quer uma razão entre os que já caíram e os que estão na parede. Então olha a ordem estabelecida. Razão, então é uma coisa dividido por outra. Quem que vai em cima? A quantidade de azulejos que já caíram. Quem vai embaixo? A quantidade de azulejos que ainda estão na parede. Então eu preciso descobrir essas duas quantidades. Descobrindo essas duas quantidades é só dividir. Eu vou saber qual é a alternativa de resposta aqui. Então vamos lá. Olha só. Para a gente descobrir quantos caíram, gente, é só a gente dar continuidade nessas linhas. Olha só. Eu vou continuar aqui, ó. Eu vou continuar. E aqui agora eu vou fechar, ó. Eu vou fechando os círculos. Aí eu conto depois quantos que deu, ó. Vou subir aqui, ó. Vou subir aqui. E vou fechar aqui. Agora eu consigo contar quantos azulejos caíram. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então caíram 15 azulejos. Está aqui. Agora vamos saber quantos ainda estão na parede. Você poderia contar todos eles aqui ou simplesmente fazer assim, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aí aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, 5 vezes 8, 40. 40 menos 15, 25. Então, restaram 25. Se você não conseguiu entender assim, conta. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Conta. Simples.
É pouco, você conta rapidão. Tranquilo? Agora eu sei quantos caíram e quantos restaram na parede. Qual é a pergunta? É a razão entre os que caíram e os que estão na parede. Então, caíram 15, estão na parede 25, é só fazer agora essa razão. Como não dá para dividir, eu simplifico. Dá para simplificar por 5 em cima, por 5 embaixo. 15 dividido por 5, 3. 25 dividido por 5, 5. Então, qual é a razão dos que caíram e dos que estão na parede? 3 sobre 5. Então, de acordo com as alternativas que nós tínhamos, 3/5 é letra D. Essa é a resposta correta. Observem que eu tenho letra A, 5 sobre 3, o inverso. Toma cuidado, porque se você inverter, você erra. Olha só, 5 sobre 3, 3 sobre 5. Quase a mesma coisa, né? Só a ordem aí que está trocada. Então, como ele pediu a razão entre os que caíram e os que estão na parede, então os que caíram foram 15, os que estão na parede é 25, então é 15 sobre 25, 3 sobre 5. Ok? Belezinha? Fica a dica aí então, galera. Vamos para mais um teste. Olha só. Em uma pesquisa de opinião, foram apresentados aos consumidores três tipos diferentes de queijo para que experimentassem e dissessem qual deles mais agradava. Considerando o total de consumidores que experimentaram os queijos, 2/3 preferiram o tipo A, 1/4 preferiram o tipo B e o restante o tipo C. Sabendo-se que participaram dessa pesquisa 600 consumidores e que cada um deles escolheu apenas um tipo de queijo, então a razão entre o número de consumidores que preferiram o tipo C e os que preferiram o tipo B nessa ordem é D. Bom, aí nós temos as alternativas de resposta aí. O que eu quero pedir para você, prezado concurseiro? Aquela pausa. Pausa, leia novamente, tenta entender sozinho e resolva. Resolva, nem que for errado, mas tenta resolver do seu jeito, tá? Na sequência você acompanha a solução que nós vamos dar. Belezinha? Então vamos lá, mão à obra. Manda bala. Ok? Tentou? Então vamos agora resolver esse exercício. Vamos lá. Primeiro eu tenho que entender que são 3 tipos diferentes de queijo. Então eu tenho um queijo do tipo A, eu tenho um queijo do tipo B, eu tenho um queijo do tipo C. Tranquilo? O exercício falou que 2/3 das pessoas pesquisadas preferem o A, 1/4 prefere o B e o restante prefere o C. E foram pesquisadas 600 pessoas. Aí, qual é a pergunta? A pergunta é a razão, então é uma divisão, uma coisa dividido por outra coisa, razão. Razão entre quem, professor? Razão entre o número de consumidores que preferem o C e os que preferem o B, nessa ordem. Ou seja, ele quer saber, eu preciso saber quantos preferem o C e preciso saber quantos preferem o B. Descoberto isso, eu divido o total dos que preferem o C pelo total dos que preferem o B. Essa é a resposta, ok? Então vamos em busca desses valores. Bom, de acordo com a informação, são 600 consumidores pesquisados. Está aqui, 600. Tranquilo? Aí o exercício falou o seguinte, que do tipo A, 2/3 do total prefere o A. Como que eu descubro quanto que é 2/3? Galera, 2/3 de alguma coisa é só pegar essa alguma coisa e multiplicar por 2 e dividir por 3. É assim que eu acho 2/3. 2/3 de 10 é 2 vezes 10 dividido por 3. 2/3 de 50 é 2 vezes 50 dividido por 3. 2/3 de 90 é 2 vezes 90 dividido por 3. Captaram aí? Então 2/3 de 600 vai ser 2/3 vezes 600.
Ou seja, 2 vezes 600 dividido por 3. Quanto que é 2 vezes 600? 1.200. Quanto que é 1.200 dividido por 3? 1.200 dividido por 3 é 400. Conclusão. Quantos preferem o tipo A? 400. Belezinha? Vou fazer o mesmo raciocínio para o tipo B. Olha só. B. O exercício falou que 1/4 prefere o B. 1/4 prefere o B. 1/4 de 600, porque são 600 consumidores. Então, agora eu multiplico 600 vezes 1 e divido por 4. 600 vezes 1 é 600. 600 dividido por 4. Isso vai dar como resposta 150. Tranquilo? Bom, 400 preferem o A. 150 preferem o B. Aí o exercício falou assim, e o restante prefere o C. O que é esse o restante? O restante é o que falta para 600. São 600 consumidores. Então, 400 mais 150 vai dar 550. Então, quantos preferem o C? 600 menos 550, que vai dar como resultado 50. Está aqui, ó. Pronto. Eu já sei que 50 prefere o C e 150 prefere o B. O que o exercício perguntou? A razão entre quem prefere o C dividido por quem prefere o B. Quem prefere o C? 50. Quantos preferem o B? 150. Fazendo essa simplificação, dividindo por 5, 5 dividido por 5 é 1, e 15 dividido por 5 é 3. Está aqui, ó. 1/3. Então, qual é a razão entre os consumidores do tipo C para os do tipo B? 1/3. Ok? Tranquilinho? Observe que é um exercício assim, prático, simples, que a gente só precisa se organizar, encontrar os valores. Por isso que eu digo para vocês, você tem que saber o que o exercício está perguntando. A base da solução é essa. O que ele quer saber? A razão, então é uma divisão. Divisão entre quem? Entre quem gosta do C, prefere o C por aqueles que preferem o B. Então é C dividido por B. Então tem que encontrar C e tem que encontrar B. E aí nós desenvolvemos todo esse exercício aqui. Ok, galera? Belezinha, né? Então vamos para mais um teste aí. Número 9. Olha só esse exercício aqui. O estoque de determinado produto de um laboratório tem previsão de duração de 18 dias a partir desta data. Porém, o fabricante avisou que vai atrasar em 9 dias a próxima entrega do produto, obrigando assim o laboratório a programar uma nova redução no consumo diário anterior. Supondo que a redução do consumo seja a mesma todos os dias, a razão entre o novo consumo diário e o previsto inicialmente é... Galera, não vou nem fazer nenhum comentário, eu só peço para você dar uma pausa e tentar fazer. Tenta, faz esse esforço, bate cabeça um pouquinho e na sequência acompanha a solução que nós vamos dar. Vem comigo. O que nós temos que atentar aqui? Primeira pergunta. Qual é a pergunta? Ele está supondo que a redução do consumo seja a mesma todos os dias. Então, dessa forma, determine a razão entre o novo consumo diário e o previsto inicialmente. Veja bem que antes de ser anunciado que iria faltar o produto, o estoque dava para quantos dias? Para 18. Depois que anunciou isso daí, o que aconteceu? Ele falou que vai atrasar 9 dias. Se vai atrasar 9 dias, vai ter que reduzir o consumo desse estoque. E agora ele quer saber qual é a razão do consumo inicial para o novo consumo que vai ter que ser estabelecido diante dessa redução aqui. Tranquilo? E aqui nós temos as alternativas de resposta. Bom, vamos lá então, galera.
Aqui você pode fazer de várias formas esse teste aqui. Eu vou fazê-lo da seguinte forma. Eu vou dizer que o total que eu tenho no estoque, o total de medicamentos que eu tenho no estoque é X. Eu não sei quantos de medicamento tem, então eu tenho X medicamentos no meu estoque. Tranquilo? Bom, aí o exercício diz o seguinte, galera, ó. O exercício falou assim, que esse estoque dá para 18 dias. Então, no primeiro momento, eu tenho que o meu estoque vai durar quanto tempo? 18 dias. Ou seja, X, que é o total que eu tenho de produto, vai ser diluído em 18 dias. Um pouco cada dia de forma igualitária. De tal forma que, passado 18 dias, esse total aqui acabe. Ok? Beleza. Aí o exercício falou o seguinte. Segundo momento. Vai atrasar a entrega em 9 dias. E você vai ter que fazer uma redução no uso desse medicamento para aguentar até nós podermos entregar novamente. Galera, o estoque que eu tinha dava para 18 dias nessa relação. Agora, eu tenho que fazer que ele dure quantos dias? Só 9? Não. Eu vou ter que fazer que ele dure 18 mais 9. Portanto, 27 dias. Porque ele falou que vai atrasar mais 9 dias. Vai atrasar 9 dias na entrega. Então, eu esperava daqui a 18 dias receber esse produto. E aí eu teria produto para trabalhar novamente. Mas como ele falou que vai atrasar 9 dias, então esse produto que eu tenho não vai poder durar mais só 18 dias. Eu vou ter que regrar um pouco, de tal forma que ao invés de 18 ele dure 27 dias. Então a minha nova relação vai ser X dividido por 27. O que antes eu tinha que fazer durar 18 dias, agora eu tenho que fazer durar 27 dias. Aí a pergunta é a seguinte: qual é a razão entre a redução do primeiro para o segundo momento? Não foi isso que ele perguntou? Olha só, a razão entre o novo consumo diário e o previsto inicialmente. Olha só, então ele quer saber a razão entre o novo e o inicial, que foi previsto inicialmente. O novo, nós já vimos, é X sobre 27. Agora vai ter que ser para 27 dias. Então vai ficar X sobre 27. E qual que era o previsto inicialmente? X sobre 18. X sobre 18. Aí como que eu faço isso, galera? Eu tenho aqui uma divisão de fração. Se eu tenho uma divisão de fração, a regra diz o seguinte: numa divisão de fração, você conserva a primeira fração, passa para a multiplicação e inverte a segunda. Quem é a primeira fração? É X sobre 27. Passa para a multiplicação e inverte a segunda. É X sobre 18, vai ficar 18 sobre X. Aí, galera, eu tenho um X em cima e um X embaixo. Então, eu elimino ele. Vai ficar quem? Vai ficar 18 sobre 27. 18 sobre 27 é só simplificar. Dá para dividir por 3 e por 3. 18 por 3 dá 6, 27 por 3 dá 9. Dá para dividir por 3 de novo. Dividir por 3 em cima. 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. Portanto, 2/3. Então, qual é a razão entre o valor novo e o valor que estava previsto inicialmente? Razão é de 2 sobre 3. Então, de acordo com as alternativas, resposta letra C. Tranquilinho? Beleza? Observem aí, mais uma vez, que o ato de resolver, a prática, a aplicação do cálculo, galera, é muito simples. Qual é a dificuldade? A dificuldade é entender o exercício. Professor, mas está muito difícil. Galera, e é difícil.
É difícil. Porque as bancas não vão facilitar. Cada vez mais ela vai colocar testes que vai exigir mais raciocínio, mais interpretação, ok? Professor, como que eu fico bom nisso? Só tem uma saída. Treino, galera. Treino, treino e treino. Você tem que treinar. Na medida que você vai fazendo, desenvolvendo vários exercícios, você vai criando modelos de resolução na sua mente. E aí quando você está diante de um exercício, você vai lembrar, esse aqui é parecido com aquele. A saída é por aqui. Então é só treinando para você ficar craque. É assim que funciona. O jogador de futebol vai bater uma falta. Para que ele seja um bom cobrador de falta, ele treina muitas vezes por dia. Ele bate de um jeito, bate do outro, bate de um jeito, pega o peso da bola, chuta mais embaixo, chuta mais em cima, para poder pegar o ângulo certo, a força certa, para poder colocar a bola onde ele quer. E isso requer várias tentativas. Na matemática não é diferente disso. Nós também temos que tentar. Então, na medida que você vai desenvolvendo um exercício, vai fazendo outro, você vai criando modelos de cálculo, modelos de resolução, que vai fazer com que você seja bom. Na hora que você bater o olho num teste, você vai falar, isso aqui é por aqui, ali, pronto, a resposta é essa. Ok? É essa a proposta que a gente quer, e é nesse nível que a gente quer que você chegue. Então, vamos fazer mais um exemplozinho aqui, ó. 60 das 520 galinhas de um aviário não foram vacinadas. Morreram 92 galinhas vacinadas. Para as galinhas vacinadas, a razão entre o número de mortas e de vivas é... Aí eu tenho aqui as alternativas de resposta. Ok? Bom, peço mais uma vez. Dá uma pausa no vídeo e tenta fazer. Tenta, galera. Certo ou errado, mas faça. Tranquilo? Na sequência, acompanhe a solução aí. Bom, vamos lá então. O que nós temos aqui? Nós temos um aviário. Nesse aviário, tem quantas galinhas? 520 galinhas. Esse é o total de galinhas do aviário. Eu tenho 520. Eu vou anotar aqui, ó. 520 galinhas, ok? Isso aqui é o total de galinhas do aviário. Beleza? Aí ele disse o seguinte, que 60 dessas 520 não foram vacinadas. Não foram vacinadas. Morreram 92 vacinadas. Ou seja, das que foram vacinadas, morreram 92. Beleza. Para as galinhas vacinadas, a razão entre o número de mortas e de vivas é, veja bem, gente, para as galinhas vacinadas. Ele não quer saber nenhuma relação entre as que não foram vacinadas. Então, o primeiro passo é eu descobrir quantas foram vacinadas. Veja bem, vacinadas foram... Não são 520 galinhas? 520. Menos 60. Por que 60? Porque ele disse que 60 não foram vacinadas. Então, 520 menos 60 vai dar 460. Está aqui, ó. Conclusão. Quantas galinhas foram vacinadas? 460 galinhas. Beleza. Agora, essa relação me interessa. Porque ele quer saber o seguinte, para as galinhas vacinadas, que são 460, a razão entre o número de mortas e de vivas. Ele quer saber, das que foram vacinadas, qual é a razão entre as que morreram e as que estão vivas. Então eu tenho que saber quantas morreram e quantas estão vivas. Quantas morreram, o exercício já deu aqui, ó. Morreram 92 galinhas vacinadas. Então morreram 92. 92 galinhas. Bom, se morreram 92, quantas sobreviveram? Quantas estão vivas? Galera, o total que estão vivas vai ser a diferença do total de galinhas menos a que morreram. Eu sei que 460 foram vacinadas e que 92 morreram. Então eu tenho 460 menos 92.
fazendo isso daqui. 10 tira 2, 8. 15 tira 9, 6. 368. Está aqui, ó. Quantas galinhas estão vivas? 368 galinhas. Se eu somar 368 mais 92, vai dar 460, que foi o total de galinhas vacinadas. Como ele quer saber a razão entre as mortas e vivas, então agora nós vamos dividir. Mortas, 92. Vivas, 368. E aí, fazendo essa divisão aqui, tá? Simplificando isso daqui, até não dá para simplificar mais, nós vamos encontrar que isso aqui é igual a 1 sobre 4. Ok? 92 por 368, simplificando aqui, você vai simplificando por 2, por 2, por 2, até não dá para simplificar mais, você vai encontrar 1 sobre 4. Então, a resposta, 1/4, letra C. A razão entre mortas e vivas. Tranquilinho? Conseguiu acertar dessa vez, galera? Parabéns, tá? Viram aí que o cálculo não é complexo, é aquilo que eu já tinha dito para vocês. O cálculo é simples. Só que compreender todas as informações que o exercício deu, para você descobrir qual é o caminho correto, que está a complexidade toda aí. Galera, chegamos ao fim da nossa aulinha aí. Foi um prazer estar com vocês, mas um prazer muito grande estar com vocês, um prazer muito grande em ter colaborado com vocês, tá? Espero que essas dicas que a gente deu possa ajudar você a arrebentar a boca do balão no concurso que você vai fazer. Estamos torcendo muito por vocês, tá? Nos doamos e nos esforçamos ao máximo para fazer de vocês os melhores, porque nós só preparamos os melhores aqui. Tranquilo, galera? Um bom estudo para vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Deus nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no seu coração e até a próxima. Tchau!